Excelentíssimo senhor presidente veneziano Vital do Rego, presidente desta sessão do Senado da República, na condição de vice-presidente do Senado Federal. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores. 2 mandatos, 4 legislaturas, 16 anos. São esses os períodos abrangidos pelo meu exercício como senador da República, em que tive a honra de conviver com muitos e distinguidos integrantes desta casa, dos mais variados matizes políticos, e de contribuir no que esteve ao meu alcance com 4 presidentes da República. Quando assumi meu primeiro mandato, em 2007, eram muito otimistas as minhas expectativas e, ao mesmo tempo, inúmeras as perspectivas positivas do Brasil e do mundo. Retomei, àquela altura, o ofício da política com ânimo, com dedicação e a experiência de um mandato legislativo como deputado federal, de 3 mandatos executivos, de prefeito da minha querida Maceió, de governador da nossa querida Alagoas e, além de presidente da República, o primeiro eleito pelo voto direto depois de quase 30 anos, sem que ao povo brasileiro tivesse sido dado o direito, pelo voto direto, de eleger o seu presidente. Coube-me, portanto, a responsabilidade de ser o presidente da redemocratização. Contudo, percorridos esses 16 anos como senador, a dureza dos fatos internos e o rigor dos acontecimentos externos me trouxeram a uma constatação menos utópica e mais realista sobre o preocupante presente que vivemos e o futuro incerto que nos tangencia. Muitas das instabilidades que hoje presenciamos no Brasil, senhor presidente veneziano Vital do Rego, senhoras e senhores senadores, e também no mundo, sejam elas políticas, econômicas, sociais, ambientais e principalmente institucionais, eram hipóteses que eu considerava factíveis de acontecerem quando aqui cheguei ao Senado Federal. Não à toa, a primeira proposição que submeti à apreciação desta Casa, logo no início de 2007, tratava de minha maior preocupação: o sistema político brasileiro. Como solução que sempre defendi para minimizar nossas recorrentes crises, apresentei, com o apoio de diversos senadores e senadoras da época, uma proposta de emenda à Constituição, instituindo o regime parlamentarista de governo. Do mesmo modo, refletindo sobre a organização política de nossos poderes, apresentei outra proposta de emenda à nossa Constituição, com o objetivo de reformular por completo o desenho institucional do Supremo Tribunal Federal, desde a fixação de mandatos, passando pelas formas de indicação de Suas Excelências, as senhoras e os senhores ministros, até o aumento do número de seus integrantes. Isso nos idos de 2007. Ainda nesse contexto, submeti ao debate e apreciação das 2 casas do Congresso um exaustivo exercício do pensar da nossa política, que resultou do trabalho intitulado Reconstrução da Política Brasileira, Bases e Componentes para a Reforma Política. Esse projeto abrangeu até mesmo uma reforma estrutural de nossa geopolítica interna.
Fiz questão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de destacar estas propostas, exatamente por entendê-las como eficientes remédios que poderíamos ter prescrito para evitar os difíceis e turbulentos tempos por que passa o país há pelo menos uma década. Soma-se a isto o preocupante rumo socioeconômico que toma a América Latina e, mais ainda, a sucessão de crises no mundo. Desigualdades sociais, desequilíbrios ambientais, crises econômicas e de credibilidade na democracia e conflitos intermináveis que se juntaram a uma pandemia de alcance global jamais vista e a mais uma perigosa guerra de consequências ainda imprevisíveis. Esta, senhor presidente, a atual quadra mundial em que vivemos. Por isso, preocupam-me ainda mais as dificuldades que estamos enfrentando para encontrar soluções. Numa escala universal, verifica-se o terceiro ausente, de que falava Norberto Bobbio em seus ensaios e discursos sobre a paz e a guerra, em que clamava pela criação de um poder supranacional e não despótico, acima das partes, capaz de solucionar problemas e crises em contraponto à adoção do recurso à violência. Numa escala regional, e mais precisamente no Brasil, constata-se a insistente e perigosíssima polarização política, somada a uma profunda crise de confiança em nossas instituições. Senhoras e senhores senadores, a pandemia e sua consequente politização ideológica das decisões alteraram a interlocução global, que passou a se estabelecer em parâmetros muito aquém da real e elevada política. Faltam-nos, em todo o planeta, líderes de verdade, comprometidos de fato com as reais demandas do mundo, capazes de debater ideários e de sobreolhar os problemas e soluções além do simples desejo de se chegar ao poder pelo poder. O mesmo podemos verificar em relação à preservação do planeta. O Brasil esteve na vanguarda do tema ambiental, quando promovemos a Rio 92 e depois a Rio+20. Nessa seara, a recorrência dos problemas e a lentidão no andar das soluções possíveis e acordadas só nos revelam a incapacidade das nações e de seus dirigentes. Contudo, não temos mais tempo a perder. Urge debater e dialogar com mais pragmatismo, vontade política e determinação. Urge adotar medidas práticas, concretas, factíveis. Urge eleger líderes e autoridades confiáveis, mais responsáveis. Urge fazermos, de nossa parte, o dever de casa. Termino minha missão, senhor presidente veneziano Vital do Rego, senhoras e senhores senadores. Termino minha missão neste Senado Federal ainda preocupado. Ao longo desses anos, procurei contribuir política e institucionalmente com os instrumentos e atribuições que lhe competiam, que nos competem. Como senador, testemunhei a crise econômica de 2008, vislumbrei as manifestações populares de 2013, vivenciei a grave crise política de 2014 e 2015. Acompanhei com preocupação
a radicalização ideológica das eleições de 2018 e agora as de 2022. Sinto com profunda apreensão que precisamos urgentemente resgatar valores, recuperar ideais, refundar a política e, acima de tudo, revigorar nossas instituições. Diante da polarizada divisão da população e perante um mundo desgovernado, devemos assumir o compromisso do momento histórico para reencontrar o caminho sereno do diálogo, restabelecer o consenso e reintegrar o Brasil, de reintegrar no Brasil e no mundo o conjunto de ideias que verdadeiramente alimentam o debate político eficaz. Esse é o papel que nós, políticos, autoridades constituídas e sociedade organizada, devemos assumir o quanto antes. Para tanto, senhor presidente, precisamos, em primeiro lugar, deixar de lado a ilusão de soluções simples ou salvadoras, de discursos populistas ou enganosos e de versões mal intencionadas dos problemas. Em segundo, precisamos evitar que a política se reduza de vez a uma prática ordinária da mera luta de classes, à permanente guerra de narrativas, mentiras e agressões. Definitivamente não é esse o papel, nem o perfil da política que todos nós almejamos. Mais do que entender e aceitar, devemos também convencer a todos de que a solução das crises do país e a moderação dos conflitos não passam. Repito, não passam pela excitação do poder das togas, muito menos pelo sonho da marcha dos coturnos. A solução está, e sempre estará, na interlocução política no seu mais elevado patamar, incluídos aí, quando necessário, o uso tempestivo de instrumentos constitucionais, como os freios e contrapesos entre os poderes e o controle e fiscalização sistemáticos da impessoalidade e moralidade na condução de cada um dos órgãos e instituições públicas. Senhor presidente, mais do que nunca, como único ex-presidente da República, como assento nesta casa, encerro o meu mandato, convencido de que cabe a este Parlamento assumir as rédeas do restabelecimento da normalidade institucional do Brasil. Cabe a ele também propor e apoiar a condução de uma política externa capaz de nos recolocar como um potencial interlocutor e proponente de soluções para crises, como a ambiental e a de credibilidade na democracia. Daí também a importância de darmos o exemplo ao mundo, na resolução de nossas atuais e agudas instabilidades, por meio das bases constitucionais e do Estado democrático de direito. No campo político, a hora é de ação e reação contra os insistentes inimigos da sociedade aberta, aquela que se referia Karl Popper. Regulamentações, aparelhamento e inchaço do Estado, controle abusivo e demasia de normas de procedimentos e condutas. Nada disso nos leva ao progresso social de uma nação. No campo econômico, não é mais tempo de insistir novamente no que von Hayek chamou de o caminho da servidão, acarretado pelo excesso de planejamento, interferência e regulação do mercado. Que o novo governo e os novos integrantes do Congresso Nacional possam, com sabedoria, diálogo e parcimônia, assumir seus potenciais papéis no sentido de arejar esse nebuloso ambiente
em que se encontra a sociedade brasileira. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sempre com os olhos voltados para a realidade do Brasil e do mundo, mas sem perder nunca o otimismo, continuarei em outra arena trabalhando pelo nosso país. Estarei sempre à disposição para ajudar governos e autoridades no que for preciso. Despeço-me agora agradecendo ao povo alagoano, que por 2 vezes consecutivas me honrou com sua generosidade e confiança para representá-lo nesta casa. A Sua Excelência, o presidente Rodrigo Pacheco, pelas reiteradas manifestações de atenção e cordialidade, a todos os meus nobres pares, dos quais sempre encontrei apreço e consideração, a todos os auxiliares de gabinete, representados na pessoa do Dr. Gilberto Santana, chefe de gabinete, meus agradecimentos pela fidelidade, pela presteza e pelo profissionalismo. Ao conjunto de servidores do Senado Federal, dos mais humildes à consultoria legislativa, diuturnamente dispostos a cumprir sua missão, minha gratidão. Por fim, deixo aqui o registro da minha mais sincera torcida para que a população brasileira e suas instituições encontrem, dentro da democracia, os meios adequados para a moderação dos conflitos e o melhor caminho para alcançar de vez a prosperidade e a ordem. Comigo, os instrumentos que possibilitam a temperança, o equilíbrio, o diálogo, a alteridade, a empatia e a disposição ao trabalho estão e sempre estarão preparados pelo Brasil. O meu muito obrigado a todos e particularmente a Vossa Excelência, presidente veneziano Vital do Rego. Boa noite.